Então, a palavra de hoje, escute, nós estávamos orando e veio bem forte no meu coração: Senhor, assim como essa chuva cai mansamente, que a Tua palavra tenha essa liberdade de tocar no coração de cada um dos que estão aqui, tendo em vista até o que aconteceu nesse mover, porque tem tudo a ver com o que eu quero repartir hoje, no sentido de desafiar-nos para esse projeto, como disse o Serginho. Por quê e para quê? Há um propósito de Deus para as nossas vidas. O Senhor deseja que nós sejamos levados a bom termo, que nós não fiquemos paralisados, que não sejamos as ovelhas estagnadas, mas nos coloquemos nas mãos dEle e permitamos que Ele nos use de maneira sobrenatural, porque o nosso Deus é sobrenatural. E às vezes nós olhamos para as nossas limitações e pensamos: o que nós vamos fazer ao bater numa porta? Você vai se surpreender, porque o Senhor vai usar a tua boca, e Ele vai se manifestar a partir do teu homem interior, e as pessoas que forem abordadas também serão tremendamente abençoadas. Você crê nisso, queridos? Quero ver se você vai estar aqui dia 9, então vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22, diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. Ele o trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal neles, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá mais morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. O que essa palavra tem a ver com o que nós estamos nos preparando nesses dias para sermos ativados para esse tempo, para receber o novo de Deus? Quantos querem o novo de Deus? Para eu requerer o novo de Deus, queridos, eu tenho que estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer. Você lembra da passagem de odres novos e odres velhos? O Senhor diz que Ele não deita vinho novo em odres velhos, porque senão se rompe o odre. Então eu tenho que ter uma postura de odre novo, para receber o novo de Deus. Muitos de nós queremos o derramar das águas dos céus, mas a minha mentalidade ainda é uma mentalidade retrógrada, e eu tenho que sair desse lugar e ir para um lugar onde o Senhor diz: ei, eu quero usar você num novo nível, eu confio que você pode chegar onde a minha mão te conduzir, e eu tenho que estar preparado para isso. Então aqui, segundo esse texto, nós precisamos olhar para esse quadro e entender que na cidade onde nós moramos, ou no ambiente onde nós vivemos, nós olhamos algumas situações, as quais nós reputamos por situações cruciais, por situações relevantes que merecem a nossa atenção. Quando você olha para dentro da sua casa, quando você olha para o teu trabalho, para a tua profissão, para os teus sonhos, os seus projetos, você percebe que tem algumas situações que merecem por demais a tua atenção. E aqui nesse caso, desse texto, a palavra de Deus deixa claro que alguns homens, diz a Bíblia que alguns homens daquela cidade disseram a Eliseu, ou seja, alguns homens se sentiram efetivamente incomodados por algumas, pelo menos duas situações cruciais que eles relataram naquele momento, que tinha a ver, primeiro, com uma esterilidade fixada naqueles dias, e tinha a ver
com algo que não permitia que eles saciassem a sede, ou que eles pudessem ir às fontes, porque a fonte estava enferma. Então esses homens procuraram e viram no profeta Eliseu a possibilidade de encontrar a solução para o problema que eles tinham. E aí quando o Serginho vem aqui e diz que o Senhor tem falado para ele é para que ele seja um referencial, para que as pessoas olhem para a sua vida e percebam que há esperança para as situações que elas precisam de solução. Então, da mesma forma, o Senhor olha para nós como igreja, o Senhor olha para nós como FUVE e deseja que as pessoas nos enxerguem como oportunidades para mudar as suas vidas. Quantos creem nisso? Porque senão, queridos, eu sou apenas um religioso que cumpro com a minha obrigação. Em outras palavras, eu estou no nível da esterilidade. Aquela terra que não produz, ou aquela fonte que ninguém deseja saciar a sua sede, porque não é uma fonte abençoada. Então esses homens, a Bíblia diz que eles, antes de relatarem o quadro que estava acontecendo, a saber, a terra estéril e uma fonte que produzia morte ao invés de vida, eles disseram que havia naquele lugar, ou relataram, ou afirmaram, de uma cidade bem situada. Diga, uma cidade bem situada. O que é uma cidade bem situada? Uma cidade bem situada, queridos, tem a ver com um olhar de orgulho, com um olhar de prepotência. Quando nós olhamos ou pensamos em cidade, nós temos que pensar na cidade como que uma pessoa. Jesus, quando ele se referia às cidades, ele dizia assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Jerusalém, que mata os profetas, como se ele estivesse falando com uma pessoa. Então as cidades, a bem da verdade, elas só têm vida a partir das pessoas que residem naquele lugar. Então nós podemos começar a pensar então que essas pessoas juntos a essas casas chamadas bem situadas são os lugares onde nós precisamos acessar, porque nesses lugares bem situados é nada mais nada menos do que o retrato das pessoas que se acham bem resolvidas, das pessoas que se acham que não precisam serem acessadas, aquelas que se acham instruídas por demais, são intelectuais, são capazes, aquelas que jamais esperam que alguém bata na casa delas para falar a respeito de um quadro novo, porque elas são bem situadas, elas são bem resolvidas, mas que no fundo, queridos, não passam de pessoas resistentes, não passam de pessoas orgulhosas, prepotentes, arrogantes, como eu e você éramos antes de nos entregar para Jesus. Antes de a minha e a sua vida ser entregue para Jesus, você há de convir que você estava numa outra vibe, a ponto de jamais pensar que alguém batesse na sua casa para falar a respeito de eternidade. Eu estava num sábado desses, uns 2 sábados atrás em casa, a Helenice tinha vindo aqui para o projeto do Joad, e tocou a campainha. Aliás, ela saiu de casa, lavou a louça e deixou o resto por minha conta, né? E eu estava lá trabalhando. Aí tocou a campainha, aí eu disse: quem será? Aí tocou novamente, daí eu atendi o interfone. Aí a pessoa disse: olha, eu preciso fazer uma pesquisa, eu estou aqui fazendo uma pesquisa. E aí eu falei: é sobre o quê? De repente alguém vendendo alguma coisa que você não está precisando, não está interessado. E aí ela falou: não, mas eu quero fazer uma
uma pesquisa sobre tal situação. E aí eu já percebi que era alguém querendo falar da palavra. E aí eu fui lá, eu disse, não, espera aí um pouquinho. Ela disse, eu posso falar até pelo interfone. Eu falei, não, espera aí só um pouquinho. Desliguei e fui lá e abri a porta. Quem eram? Os testemunhos de Jeová. E aí ela começou a falar, o senhor pode me ouvir um pouquinho? Eu falei, um pouquinho, pode começar. E aí ela começou, daí eu falei, deixa eu falar para você uma coisa, para você não perder seu tempo. Eu já conheço a palavra, eu sou um servo do Senhor, e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, independentemente se estão agindo da forma correta ou não, se tem a visão que nós temos ou não, mas eles estão dispondo as suas vidas para abordar as famílias, porque elas estão enxergando nas casas a possibilidade de oferecer do depósito que cada uma delas tem. E é exatamente isso que o Senhor quer de nós nesses dias, que você olhe para dentro de você e perceba quantas preciosidades você já adquiriu ao longo dos anos. Quanto tempo faz que você conheceu ao Senhor Jesus? E aliás, deixa eu fazer uma pergunta que talvez deixe você ainda um pouco mais estarrecido. Qual foi a última pessoa que entregou a sua vida para Jesus, porque você abordou ela e ela ficou constrangida? Como a Helenice comentou que uma jovem esteve ou foi trazida aqui no projeto do Juad, de 22 anos, e aí ela falava para essa jovem a respeito da eternidade. Daí ela falou, enquanto você fala, pastor, o meu coração está palpitando, e enchia os olhos de lágrimas, porque era alguém que lá na sua infância conheceu a palavra, ou andou com os seus pais enquanto viviam juntos e conheceram a palavra. Agora precisava de um estímulo novo, e é exatamente para isso que o Senhor tem nos chamado. Então essas pessoas, a bem da verdade, elas têm esses sentimentos, porque elas não querem, queridos, se envolver com nada, elas não querem se comprometer com nada aqui na terra. Agora veja bem, aquele que não quer se comprometer no nível de estágio nessa terra, como que pensa que vai se comprometer com a eternidade? Por isso eu e você precisamos nos permitir ser chacoalhados pelo Espírito Santo. Essa semana será uma semana crucial para nós, porque eu coloquei aquela lista de oração, onde muitos escolheram um horário para orar, e se você não fez isso ainda, tem essa oportunidade, você pode escrever ou ali no grupo, ou no meu contato particular, e dizer, eu decido por o horário tal, 1 hora por dia, para você estar intercedendo por aqueles motivos de orações que nós colocamos, e outros que você desejar fazer. Então, eu estou sendo útil nesse momento, eu estou sendo usado nesse momento, eu estou me conectando com o Senhor, eu estou permitindo ser transformado um pouco mais. Mas também, eu posso escolher não fazer nada, eu posso escolher continuar da forma como eu estou, descomprometido. Por quê, queridos? Como eu vou desejar que a nuvem do Senhor seja soprada sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação, e mude a sorte da nossa nação, se eu mesmo às vezes não me comprometo? Então essas pessoas, elas não querem se comprometer, elas não querem se envolver, e a bem da verdade, elas não querem nem ser abordadas nas suas casas. Por isso nós, que somos ativados, temos que ir ao encontro delas, porque um dia alguém veio ao nosso encontro, alguém se encorajou, alguém orou por nós. Eu não nasci em berço evangélico, eu me converti aos 28 anos de idade, hoje eu tenho 31, como diz a Lu, 3 anos a mais.
Mas alguém pagou o preço, alguém se entregou. Então aqui na continuação do texto, esses tais homens, relataram ao profeta algumas coisas, ou duas situações críticas. A primeira tinha a ver com o estabelecimento da esterilidade naquele lugar. E em consequência dessa esterilidade, eles deram a entender que a terra não produzia nada. A terra não produzia plantação, nem frutos, nem provisão, nem riqueza, nem projetos, nem sonhos. Era uma terra estéril. Quem é essa terra quando o Senhor se refere nesses dias? O Senhor está falando de pessoas. São pessoas que andam na sequidão. São pessoas esturricadas. São pessoas que não permitem que a chuva do Senhor se derrame sobre elas. E eu e você somos a chuva de Deus nesses dias para essa cidade, amém, queridos? Para essa geração tem que olhar em nós e dizer: ali vai um servo de Deus, ali tem uma mulher de Deus, naquele estabelecimento tem um jovem comprometido com o Senhor, que não anda nos caminhos da desgraça, que não se deixa levar pela iniquidade, um jovem que se comporta, que anda no temor de Deus, que jamais anda na vereda do pecado. Então, amados, isso são terras que produzem frutos. Em segundo lugar, porque a fonte de águas daquele lugar estava enferma e não podia dessedentar o povo daquela cidade, e também não podia regar a terra, porque como vai derramar chuva, como vai derramar água contaminada na terra? Só vai piorar. Então, por isso, eu e você temos que nos revestir do poder de Deus nesses dias e nos permitir ser curados nas nossas emoções, nas nossas fragilidades, dos nossos medos, e ir para o lugar onde o Senhor está nos impelindo. A passagem que o Serginho leu foi que Moisés fez o que tinha que fazer e toda a congregação foi impelida, foi conduzida, se sentiu arrastada para fazer as ofertas para a tenda da congregação. E aí nós temos que ter esse sentimento. A verdade é, o que é possível para nós, como FUVE, fazer para romper com essa autossuficiência, para romper com essa esterilidade, com essa enfermidade que assola a nossa cidade, que assola os nossos vizinhos, que assola a nossa região aqui, o entorno da FUVE, o entorno da igreja. O que nós como FUVE podemos fazer? Diga assim comigo, diga: sal e prato novo. O que o profeta disse quando chegaram para o profeta e disseram: a cidade é bem situada, mas tem esterilidade, a terra não produz, e as fontes estão contaminadas. E ele diz: traz para mim sal e um prato novo. Quem é sal nesse lugar? Nossa, são poucos. Quem é sal nesse lugar? Escute, queridos, que a palavra de Deus diz: vós sois o sal da terra. Não tem como eu me ausentar disso. Nós somos o sal da terra, e assim como ocorre com o sal, nós somos chamados, queridos, para fazer a diferença. O sal faz a diferença, o sal dá o sabor, o sal dá sentido para aqueles que se acham sem esperança. Se você fizer uma comida, um arroz, ou um estrogonofe, qualquer tipo de comida, até a maionese, e não colocar sal, ninguém come. É ou não é verdade? A própria salada, ela precisa de algo que não seja só pasto, porque parece que você está comendo capim, comendo pasto. E aí Elinice falou, eu estava lá no ambiente da casa,
E ela falou, providencie 2 limões para mim. Eu falei, meu Deus, será que ela vai fazer uma caipira? Está amarrado, em nome de Jesus. Ou uma caipora. Aí eu falei, por que você quer limão, mulher? Mas eu vou providenciar já. Ela disse, não, é que eu fui no mercado e esqueci de trazer o vinagre. Aí graças a Deus que na fazenda onde nós moramos, lá o quintal é grande, e nasceu no terreno do colégio, e o pé veio para a direção do lote da sogra, que ficou próximo do nosso lote, e eu fui lá e peguei os limões. E cheguei e disse, está aqui, mulher, os limões. E ela falou, nossa, que homem maravilhoso que é esse. Rapidamente ele providenciou. Eu quero que ele projete lá Colossenses 4:6, para você entender a importância que eu e você temos para fazer diferença e trazer esperança na vida dos outros. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Porque se eu sou um sal fechado num invólucro, se eu sou um sal tapado num saleiro e não me permito ser tirado desse lugar, queridos, eu vou fazer diferença na vida de quem? Assim somos nós, às vezes, que nos contentamos em vir no culto, nos contentamos em interceder no nosso quarto secreto, nos contentamos em orar em casa, mas não saímos para fora. Assim nós estamos como sal, guardado no saleiro. Em Números 18:19, fala de uma aliança perpétua, efetivada através de sal, que diz assim: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo por direito perpétuo, aliança perpétua de sal. Repete comigo, aliança perpétua de sal. Perante o Senhor é esta, para ti e para a descendência contigo. Há uma ligação, há uma aliança que o Senhor realiza conosco, e Ele fala que essa aliança é uma aliança que faz diferença, é uma aliança que traz sabor, é uma aliança que dá esperança para aquele que está perdido, e essa aliança é uma aliança de sal. Percebam, nós sabemos, conhecemos a nova e eterna aliança que foi a que nos permitiu ser resgatados. Mas existem outras alianças que o Senhor quer que nós estejamos trazendo à tona para colocar em prática. E eu e você temos essa aliança de sal. Portanto, queridos, nós não podemos nos contentar como quem são insípidos ou insossos, que significa dizer, aquele que não tem sabor, aquele que não tem graça, aquele que não tem valor, aquele que é indiferente. Mas Mateus 5,13, agora eu quero que ele coloque ali na íntegra, para você entender quem nós somos. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quantos querem uma desgraça dessa? Ninguém. Eu e você queremos ser aqueles que fazem a diferença, queremos ser ativados, queremos olhar para essa geração e nos sentirmos inconformados, queremos olhar para os nossos filhos e vê-los servindo ao Senhor, vê-los sendo comprometidos, vê-los querendo ter uma família conectadas com o Pai. Nós precisamos ser esse tipo de sal, que realmente faz a diferença, mas não um sal insípido. Um sal insípido não dá mais sabor, ele perdeu as suas propriedades. E aqui a Bíblia também fala sobre o prato novo. O que é o prato novo? Eu quero trazer uma referência para que nós possamos interagir com essa referência, essa conexão, e entender o que o Senhor quer de nós como prato novo. Isaías 52:7, ele diz assim:
que formosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam, diga comigo, diga boas novas, e que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Pato Branco, que diz a Zona Sul, que diz a essa cidade, que diz a Sião: o teu Deus reina. Não é um Deus qualquer, não é o Deus do medo, da coação, da corrupção, não é o Deus da taxação, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos chamou à existência. Esse reina. E se Ele reina, Ele pode usar eu e você. Se Ele reina, Ele pode mudar a sorte da nossa cidade. Então, prato novo, queridos, diga comigo, diga prato novo. Prato novo fala de coisas novas, fala de boas novas, fala de iniciativas novas, de mentalidade nova. Por quê, amados? Porque o prato novo é que conduz o sal para a fonte, e ambos se tornam um para produzir vida por onde passam. O prato novo é o que conduz o sal para a fonte, para que se tornem um e produzam vida por onde quer que passem. Então, quando eu e você nos permitimos ser colocados num prato novo, que é uma mentalidade nova, que são iniciativas novas, que é uma disposição nova, eu chego à fonte que está enferma e me torno um com ela, porque eu levo vida, eu levo cura para essa fonte, e por onde nós passarmos, muitos serão curados. Amém, queridos? Creia que o Senhor quer usar você, porque às vezes nós precisamos de uma intervenção cirúrgica espiritual, e chamamos quem? O líder, nós chamamos o pastor, quando o Senhor delegou a cada um de nós esse poder, mas nós não usamos. Por que nós não usamos? Porque nos achamos com pratos desbeiçados, nos achamos com pratos velhos, aniquilados, todo riscado, que sequer tem medo de tomar o sal. Você sabe o que é um prato cheio de fissuras? É um indivíduo que está sangrando, e está com a mão toda rachada, e alguém deita sal naquela hora na sua mão. O cara sai dali gemendo. Mas se ele está na disposição de um prato novo, ele sabe que o que for posto na sua mão é para fazer diferença na vida dele e na vida de todos quantos ele acessar. Amém, amados? Então esse é o projeto de Deus para nós nesses dias. João 7, 37 e 38, ele vai pôr lá para nós. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa delegação o Senhor deu para nós. Então as pessoas nos procuram para saciar a sede da necessidade, da solução que elas precisam para os problemas delas. Quais problemas, pastor? Todos. Problema financeiro, problema conjugal, problema de necessidade física, problema de enfermidades, todas. Mas quando eu me coloco como um prato pronto para ajudá-las, eu posso dizer: venham saciar a sua sede, porque aquele que está em mim faz brotar rios para a eternidade, rios de água viva para a eternidade. Amém, amados? Que é o que diz na sequência, 38, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. Então eu chego lá no trabalho de qualquer um de vocês, lá do Yuri ou da Tere, para saciar a minha fome, mas eu chego lá, tem uma fonte de vida que jorra para a eternidade. Eu chego lá no Favinho, eu chego lá no mercado onde o abençoado trabalha, e aí esses dias ele estava lá com aquela cara meia murcha, meia caída, porque estava cansado certamente, e aí eu bati nele, eu falei: sorria, você está na Bahia. Porque são assim que os baianos recebem quem os visita. E nós temos que ter essa visão de
trazer para essas pessoas uma expectativa de alegria, porque tem água para derramar sobre elas, tem bênção, tem sal para trazer sabor na vida delas. Quantos creem nisso, queridos? É isso que o Senhor quer de nós nesses dias. Assim sendo, queridos, nós somos o sal que precisa desafiar os que se acham bem situados, os que se acham acomodados, os que estão nadando na passividade. Nós temos que ser o sal que vai ser colocado na boca de cada um deles, para despertar sede e levá-los para a fonte da eternidade, a fonte que jorra para a eternidade. Nós temos que ser esse sal. Eu estou caminhando para o final. Então, nós devemos ser o sal que deve ir ao encontro da fonte enferma, com o propósito de torná-la saudável. Diga, eu tenho que ser o sal. Diga, que vai ao encontro das fontes enfermas, com o propósito de torná-las saudáveis. Um dia alguém fez isso, um dia alguém nos abordou, um dia alguém nos olhou e nos enxergou nesse nível de enfermidade, e glória a Deus, porque o Senhor permitiu que esse sal fosse chegado nos nossos lábios, na nossa boca, e despertasse sede da presença do Senhor. Então nós somos, queridos, os que irão repartir vida para que a terra, escute isso, nós somos aqueles que vão repartir vida. Diga, eu vou repartir vida. Diga, para que a terra perca a sua esterilidade e volte a produzir muitos frutos. Então essa vida começa onde? Dentro da minha casa. Quando você vai atender alguém que precisa de algum aconselhamento, a primeira coisa, eu sei que deve brotar dos teus olhos é, querido, você precisa orar. Você precisa crer em Deus, precisa colocar nas mãos do Senhor essa situação, porque senão você vai querer resolver na força do teu braço, e aí o teu braço tem limitações, a tua ação humana tem limitações, você é uma pessoa limitada, mas o braço do nosso Deus é ilimitado. Então a primeira coisa é nós colocarmos nas mãos do Senhor e esperar que isso aconteça. Então nesses dias que nós estamos nos preparando, eu até preparei essa palavra em vista do que iria acontecer nesse final de semana, mas daí a Elirice me convenceu eu mudar, até em razão do bazar que já havia reservado essa data, e aí também não vai ter o Joade na semana que vem, é isso, né? Não vai ter o Joade? Vai ter o Joade? Vai ser aqui em cima? Ah, não vai ter, ela estava querendo me derrubar, então não vai ter, então não vai ter o Joade, então vamos deixar para a semana que vem. Mas aí as pessoas do Joade, tenho certeza que elas vão se ajudar, e a grande maioria vai querer dizer, eu quero estar nesse lugar, de quem vai provocar sede, de quem vai trazer vida nessas fontes que se encontram enfermas, de quem vai tirar essas pessoas que se acham bem situadas, nesse estado, nesse nível de prepotência, de arrogância, porque eu era uma delas, e eu quero que elas sejam transformadas. Você crê nisso, queridos? Crê nisso? Então eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, e eu quero dizer assim, uma outra coisa que o Senhor ministrava no meu coração, e a Lu acabou transmitindo aquilo que estava no meu coração. Enquanto eu estava adorando o Senhor, e as ministrações são todas constrangedoras, as ministrações do louvor, são todas comprometedoras, porque diz que o Senhor, que a sua presença é melhor do que o ouro,
Quantas coisinhas nós buscamos antes da presença do Senhor? Que diz que o meu desejo, o meu maior desejo é ver o meu Redentor. Quantos têm esse desejo? Então nós precisamos, e enquanto eu louvava o Senhor, eu dizia: Pai, eu preciso chegar nesse lugar, eu preciso ser esse sim, que vai dormir nutrindo a Tua presença, sonhando com aquele dia glorioso, desejando da Tua presença. Eu quero ser esse. Quantos querem? Essa geração, papai, eu quero vê-la prostrada aos Teus pés, eu quero ver essa igreja cheia de jovens adorando o Senhor, eu quero ver esse lugar pequeno e mais cultos nós possamos fazer, eu quero ver esse celeiro cheio de trigo. Quantos querem isso? Levanta as suas mãos aos céus, vamos clamar ao Senhor por isso. Pai, eu oro junto com a igreja, Senhor, que tudo que nós temos proferido nesse lugar se torne realidade nas nossas vidas, que nós sejamos, sim, papai, esse sal, Senhor, que vai fazer a diferença, esse prato, meu Deus, que se coloca à disposição, numa visão nova, num desejo novo, papai. Eu oro, meu Deus, para que essa semana, onde vamos estar em consagração, em jejum novamente, seja, Pai, um tempo de conexão com o Senhor, porque para que nós vejamos os céus se abrindo, Pai, e muitos tenham experiências extraordinárias contigo, a ponto de transformar as suas vidas, a ponto, meu Deus, de vencerem com as suas dificuldades, com as suas limitações, e se tornarem aqueles impelidos para a obra que o Senhor deseja realizar nesses dias. Oro também, papai, por essa geração, Senhor. Levanta uma geração como nos dias, papai, de João Batista, uma geração de precursores. Levanta uma geração, meu Deus, como nos dias de Joel. Levanta uma geração, Pai, como Samuel na sua tenra infância, que ouvia a Tua voz. Levanta uma geração, como nos dias de Neemias, de Daniel, Senhor, papai, que não se deixava contaminar com as finas iguarias do rei, antes, meu Deus, se colocava para ouvir a Tua voz e o Teu comando. Que essa geração seja uma geração entregue nas Tuas mãos, uma geração, Senhor, que não, Pai, que não busca flertar com o pecado, antes anda no temor do Senhor, anda em temor e reverência na Tua presença, Senhor. Pai, eu oro, meu Deus, para que essa igreja se torne uma igreja que verdadeiramente, Senhor, agrade o Teu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.